Boa noite, irmãos. Queremos nesse momento convidar você que está em casa a se achegar diante de Deus nesse momento com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para cantar louvores ao nome do nosso Deus. E nesse momento que possa ser um momento bem aproveitado, um momento onde possamos aprender e servir também ao nosso Deus. Nesse momento eu quero convidar para que nós estejamos abrindo nossas Bíblias lá no Salmo de número 125. Vamos ler todo esse Salmo. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Como é bom nós saber que nós temos em quem confiar, em quem nos firmar, saber que se nós estamos com o nosso coração centrado em Cristo, estamos confiantes no nosso Deus, Ele nos faz firmes, como os montes de Sião, como os montes ao redor de Jerusalém. Que a gente possa, assim, permanecer firmes diante do nosso Deus, confiantes de que mesmo diante de lutas, mesmo diante de aflições, de dificuldades, nós temos em quem confiar, em quem depositar as nossas forças e saber que nós podemos testemunhar com alegria, passar pelas provas, pelas aflições, firmes, fiéis e testemunhando, testificando desse amor que nós recebemos por meio de Cristo. Que nós possamos nesse momento cantar essa canção que é retratada nesse mesmo salmo. Que possamos cantar com alegria. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver.
nesse momento nós possamos cantar com alegria, sabendo que mesmo que venham lutas, que aflições venham com força, com intensidade, nós sabemos que algo vem com mais força, mais intensidade. Algo não, alguém, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vem vencendo, que nós possamos cantar assim, nesse momento que vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque mesmo que passemos por lutas, por aflições, por provas, mesmo que pessoas tentem nos afastar de Ti, mesmo que pessoas não queiram que nós recebamos da Tua graça, do Teu amor, como acabamos de cantar, nós sabemos que vencendo vem Jesus. Sabemos que o Senhor nos cuida, nos protege,
nos livra de tribulações, mas também permite que passemos por elas, permite que nós estejamos firmes em Ti. E nós Te agradecemos por isso, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos cuida, nos fortalece e nos dá aquilo que nós necessitamos, Pai, para passar pelas lutas, pelas aflições, honrando e glorificando o Teu nome. E o nosso pedido é que nós possamos fazer isso diariamente, deixar de murmurar, deixar de ser ingratos, mas ter um coração cada vez mais grato a Ti, mais entregue a Ti, sabendo que o Senhor nos cuida e nos protege. Que nesse momento nós possamos ouvir, Pai, a Tua voz, por meio da Tua palavra, por meio da instrumentalidade do Teu servo, no ensino da Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, quero passar a palavra para o pastor Edin, que estará nos abençoando com a mensagem. Muito boa noite, queridos irmãos. Que bom podermos nos reencontrar, mesmo que virtualmente, para sermos edificados pela palavra de Deus e também louvarmos, adorarmos a Deus, lembrarmos do cuidado, da presença do nosso Deus e também do nosso papel como povo de Deus neste mundo, em todo o tempo, em todas as épocas. E eu convido você para nós abrirmos a Bíblia nessa noite, na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 6. Esse trecho da palavra é a palavra para a nossa instrução nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações. Diz assim a palavra do nosso Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Até aí. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, por esse tempo em que podemos livremente abrirmos a palavra do Senhor em nossas casas, ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo assim esteja nos auxiliando, iluminando a nossa mente e coração, para que possamos compreender e sermos ministrados pelo Senhor mesmo. Ó Deus, nesse tempo em que ouvimos muitas notícias tristes de amigos, de familiares, ó Deus, que estão doentes, alguns por causa de Covid, outros pelas circunstâncias da vida, ó Deus, nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. Colocamos o nosso coração, que sente as dificuldades, que sente a dor do outro, daquele que está ao nosso lado e que agora, se for Covid, ficamos separados e nada mais podemos fazer, a não ser orarmos e colocarmos diante do Senhor. E é isso que nós queremos fazer nesse instante. Antes de olharmos para a Tua palavra, queremos orar, ó Deus, por toda essa circunstância de pandemia. Ó Deus, oramos pelos hospitais aqui da nossa cidade, pelos lugares municipais que atendem essa doença. Oramos, ó Deus, por aqueles conhecidos, por aqueles irmãos, por aqueles amigos, por aqueles parentes que estão lutando contra essa doença, e por isso, ó Deus, enfrentamos
um momento de sofrimento, um momento de dificuldade. Mas, ó Deus, que o Senhor seja conosco. Oramos pelo nosso país, pelas questões políticas e de interesses do ser humano, ó Deus, que os corações da liderança sejam quebrantados ao olhar para o povo que precisa, ó Deus, da ação urgente, independentemente de que lado político se está. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê condição de vencermos, como cantamos aqui, em nome de Jesus e em Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor, todo esse momento, ó Deus, e em meio a esse momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Não sei se você alguma vez já ouviu falar sobre um filme chamado Armados e Perigosos. Ele é um filme antigo, ele é muito velho, é de 1986. Esse filme é uma comédia, mas nessa comédia tem toda uma circunstância, onde há mentiras, onde há calúnias, onde há pessoas que são prejudicadas, e aí, no meio disso tudo, surgem os heróis do filme, e como o nome mesmo diz, eles resolvem tudo porque eles estão armados, e por estarem armados, perigosos. Claro, no filme é uma comédia, o perigo não é só para os bandidos, eles não sabem muito bem usar aquilo que eles têm nas mãos, é uma comédia, e nós podemos assistir, torcer, até comer uma pipoca e nos divertir, olhando aquelas circunstâncias pensadas por alguém para criar esse filme. Mas, na vida real, quando os problemas chegam, quando nós precisamos enfrentar as injustiças que são contra nós, ou contra a nossa família, ou contra a nossa igreja, ou contra alguém que nós conhecemos, as coisas não são tão divertidas como numa comédia. Num momento como este, quando o sofrimento é real, quando nós ouvimos notícias de amigos, de pessoas, de irmãos em Cristo, de familiares que estão lutando contra o Covid, o sentimento que vem ao coração é um sentimento de quebrantamento, é um sentimento de preocupação, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de luta. Essa transmissão ela está acontecendo à noite, essa gravação está sendo passada à noite, mas agora pela tarde eu tive a sensação de receber uma notícia de que um grande amigo está com Covid e já está inclusive entubado. E o sentimento por essas pessoas próximas, quando nós daí realmente recebemos a notícia que nós queríamos não fosse verdade, que parece uma mentira até, da perda de alguém, de uma tragédia que aconteceu, ou mesmo desse momento em que a Covid alcança pessoas queridas, não é muito fácil de lidar com esse sofrimento. Nós, nesse tempo de pandemia, limitados muitas vezes em nossas casas, impedidos de estar nos cultos, os pastores sentem muito não poder visitar como antes visitavam, creio que os membros também sentem essa falta, essa presença dos outros irmãos nas casas, momentos de estarmos juntos, passando pelos momentos de necessidade. Mas quando recebemos notícias ainda mais difíceis, de que perdemos alguém, de que alguém morreu, ou de que alguém foi injustamente julgado, ou está sendo injustamente perseguido, nós sofremos. E essa carta aqui, ela vem, e a partir do verso 19, ou melhor, do verso 13 do capítulo 3, ela vai ser a aplicação mais direta de como é que aquele povo, que é o povo de Deus, que estava espalhado ali na Ásia, Bitínia, por toda aquela região ali, Galácia, Ponto, Capadócia, eles iriam então receber uma palavra específica de Pedro, que, movido pelo amor de Deus, está mandando essa carta para pastorear e orientar essas pessoas que estão passando por perseguições e muitas vezes perdendo também pessoas, não por uma doença, mas perdendo por julgamentos injustos, pessoas sendo presas, outras até mesmo sendo mortas, e algumas, quem sabe, tendo a mesma experiência de ouvir que alguém da sua casa, que alguém
do seu convívio, que alguém da sua comunidade, que alguém, parente seu, foi julgado injustamente, e o sofrimento, ele vem. E nós, quando pensamos sobre o sofrimento da igreja, nós muitas vezes dizemos que o sofrimento da igreja, ele é bom, e nós lembramos daqueles versículos que todas as coisas eles cooperam para o bem de Deus. Nós lembramos que no meio do sofrimento, Deus, ele de fato, ele purifica e prepara a igreja para alguma coisa, aqueles que são seu povo, para alguma coisa que vem à frente ainda, enquanto passamos pelo sofrimento. E isso é verdade, isso não é mentira, mas uma coisa é nós teorizarmos sobre isso, enquanto nós não estamos sofrendo. A outra coisa é nós estarmos passando e experimentando sofrimento. E por isso então que Pedro, ele envia esta carta. Na verdade, o sofrimento, ele faz bem sim para a igreja, mas a igreja se sente em dificuldade. As pessoas se sentem afligidas, não é fácil, é difícil. Augusto Nicodemos, falando sobre o sofrimento da igreja e os grandes movimentos contra a igreja, ele fala que, muito embora as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, há lugares em que a perseguição e o sofrimento são capazes de apagar a igreja e o testemunho da igreja. Só ficam algumas poucas pessoas ali naqueles países, regiões, por conta de perseguição ou de sofrimento. E a igreja, então, por isso, ela precisa ser uma igreja militante. Nós não podemos apenas dizer assim, o sofrimento vem e é bom para a igreja. Mas nós temos que nos entender como pessoas que estamos no meio de tudo isso, e que temos a nossa posição e a nossa responsabilidade, e a nossa responsabilidade é de sermos igreja militante, a igreja triunfante, a igreja que já partiu, a igreja que está com Cristo, mas há aquela igreja que é a militante, a igreja que fica aqui e que precisa lutar mesmo em meio ao sofrimento. E como é que a gente vence mesmo em meio ao sofrimento? Quem dera nós olhássemos aqui para a Bíblia e víssemos diversas mensagens dizendo, olha, a partir do momento em que você se converter, não haverá mais sofrimento. Mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus faz. Deus, ele trabalha com todas as coisas, e o sofrimento que vem sobre todos, vem também sobre os cristãos, mas em meio ao sofrimento, nós precisamos continuar sendo bem-sucedidos naqueles propósitos que Deus, ele trouxe e ele deu para nós em Cristo Jesus. Então essa igreja que milita, ela precisa, para militar, ela precisa estar armada, ter as armas certas, municiada e saber usar essas armas. E Pedro, ele vai dizer para esses irmãos aqui, que eles precisam estar armados. O que eles precisam para vencer em meio às dificuldades e ao sofrimento? Eles precisam estar armados. E aí quando a gente pensa sobre Pedro, naquele momento em que Judas chega com aquelas pessoas para trair Jesus, Judas dá o beijo mentiroso em Jesus, e então as pessoas vêm para prender Jesus. Pedro ali estava armado, e ele estava armado com uma espada, e ele puxa aquela espada e arranca a orelha de um dos soldados, mas Jesus diz para ele que não é desse jeito, não são com essas armas que se luta para a vitória dos propósitos de Deus. E Pedro, ele aprende isso, porque Pedro, ele vai dizer aqui no capítulo 4, armai-vos, está escrito aí, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós. Mas que arma é esta? Não é a espada com a qual ele cortou a orelha de Malco, não é a violência, não são as vinganças, não são os sentimentos amargos, não é o tomar a justiça nas próprias mãos e ir contra aqueles que porventura estejam causando o sofrimento, e nem é nós abandonarmos a nossa missão diante do sofrimento, mas é estarmos armados. E diz aí no verso 1, com o mesmo pensamento de Cristo. Ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê?
Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque aqui ele fala que nós precisamos ter o mesmo pensamento e estarmos armados com o mesmo pensamento de Jesus, porque Jesus, ele enfrentou sofrimento, ele sofreu na carne, ele foi crucificado, ele foi levado à cruz, e eu gostaria de pensar com você então, em algumas coisas que nos ajudam a perceber que pensamentos que são esses, com os quais nós devemos estar armados, e como é que eles nos ajudam. Então, armados do mesmo pensamento de Cristo, nós vencemos, mesmo em meio aos sofrimentos, porque em primeiro lugar, nós temos poder para fazer a vontade de Deus. O verso 1 e o verso 2 falam sobre a obra de Jesus. Em João 6,36, Jesus vai dizer o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em Lucas 22:42, ali próximo desse momento em que Jesus foi traído, e depois desse momento em que ele foi traído, ele iria para a cruz, nós vemos ele orando e dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual é o pensamento de Cristo que Pedro, ele deixa claro aqui, com o qual nós devemos estar armados? Para que nós estamos aqui? Por que Cristo nos salvou? Por que Cristo morreu? Ele fez tudo isso para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus. Nós precisamos, a cada manhã que nós acordamos, em cada instante, nós precisamos nos lembrar que nós não estamos aqui para não sofrer, que nós não estamos aqui apenas para desfrutar dessa vida que é tão bela e maravilhosa, sem nenhum problema, mas que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Jesus vai dizer aos seus discípulos que assim como o Pai o enviou, Ele também nos tem enviado. Há um texto que está em João, capítulo 13, que é pouco ali antes de Jesus instituir a ceia, o sacramento da ceia. É um momento em que ele está com os discípulos reunido, ele lava os pés dos discípulos. Depois desse momento, então, é que ele vai para o Getsemane, sua sangue, faz aquela oração que nós comentamos aqui. Depois tem a traição e em seguida tem o julgamento injusto e Jesus é crucificado. Diz assim no capítulo 13, verso 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo possuído o coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, mesmo sabendo do traidor, porque a Bíblia vai dizer aqui, que no verso 21 em diante, que depois de ter dito algumas coisas, ele vai dizer que um deles seria o traidor. Eles pedem um sinal, e Jesus, no verso 26, vai responder quem é o traidor, e ele diz: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mesmo sabendo que ali havia um traidor, Jesus continua no caminho de fazer a vontade de Deus. Mais adiante nós vemos Pedro sendo avisado que Pedro trairia a Jesus, negaria a Jesus. Pedro não acredita nisso, mas Jesus sabia que mesmo os seus discípulos, eles fugiriam nesse momento, e que ele ficaria sozinho ali nesse instante de dor e de sofrimento. Quando Jesus pede que eles vigiem e orem com ele, eles dormem, eles caem no sono,
E Jesus então passa esses momentos de sofrimento sozinho, mas ele diz, como nós falamos aqui: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E é importante aqui no texto que nós lemos o seguinte, é dito assim no verso 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, em 1 Pedro capítulo 4, verso 1, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, olha essa expressão, no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Por que essa expressão é importante? Talvez você esteja saudável e você pense assim, que tem muito tempo pela frente, mas talvez você seja alguém que recebeu uma notícia, que você tem tantos dias de vida, tantos meses de vida, que você tem um tempo, ou quem sabe você já está lutando contra o Covid, e o risco é que a sua vida não dure muito. Quem sabe você está sofrendo, em agonia já, com medo de ir ser internado e passar por tudo isso. Nós podemos viver tantos momentos. Ontem mesmo, de maneira muito triste, uma pessoa faleceu de infarto fulminante. A pessoa não esperava, mas ela tinha pouco tempo. E aqui essa expressão nos diz que no tempo que nos resta na carne, enquanto nós tivermos vida, que nós devemos pensar, nós devemos ter essa atitude, nos armar do pensamento de Cristo Jesus, que eu estou aqui para agradar a Deus. E é importante nós pensarmos nisso, porque Jesus, tudo o que Ele fez, em todo o tempo, foi para agradar a Deus. Todas as suas ações, elas foram intencionais, inclusive caminhar em direção à morte certa, porque Ele sabia que precisaria passar pela cruz, para que a vontade de Deus fosse feita, e para que nós então pudéssemos ter salvação. Em segundo lugar, queridos irmãos, nós, armados do mesmo pensamento de Cristo, venceremos mesmo em meio aos sofrimentos, porque armados com esse pensamento, nós temos poder para fugir do pecado. Os versos 2 e 3 nos dizem o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Verso 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ele fala mais uma vez do tempo que nos resta. Nós não podemos perder tempo mais com o pecado. Nós olhamos para uma expressão aí no verso de número 1, quando diz assim: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Isso carece de explicação. Então nós estamos olhando para Cristo, estamos olhando para o pensamento de Cristo, para a atitude de Cristo, enquanto sofreu, mas em meio ao sofrimento, Ele venceu e cumpriu os propósitos de Deus e fez a sua vontade. O que aconteceu? Não é que Cristo, Ele tinha um momento em que Ele estava pecando ou vivendo no pecado, e daqui a pouco Ele deixou o pecado. Mas na verdade Cristo, desde o momento em que Ele nasceu, e nasceu ali na manjedoura, além de Ele ter se esvaziado para poder nascer ali, diminuiu em sua glória, Ele carregou sobre si o nosso pecado até a cruz. No batismo de João Batista, um dos motivos de João Batista ter batizado Jesus, não é que Jesus precisava de arrependimento, mas Jesus, no nosso lugar, recebe aquele batismo, cuja finalidade, uma das finalidades, era batismo de arrependimento. Jesus, no nosso lugar, recebe aquele batismo. Então Jesus, Ele foi carregando sobre si o nosso pecado, até que na cruz, Ele recebe a condenação do nosso pecado.
Só que aí o que acontece? Ele morre, mas ele ressuscita. E quando ele morre por causa do nosso pecado, e como consequência do nosso pecado, e a condenação por causa do nosso pecado estava sobre ele. Mas quando ele vence, então ele ressuscitou e ele deixou o pecado. E a ressurreição de Cristo é o que nos dá, é a garantia de que nós em Cristo Jesus já morremos para o pecado, já deixamos a vida do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado e que recebemos agora uma nova vida. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer para nós que nós somos feitura dele para as boas obras. Qual que é a ideia? A ideia não é apenas, agora nós somos salvos, e aí nós vamos fazer boas obras. A ideia desse feitura dele, é de que Deus, ele fez isso com muito cuidado, assim como quando um artista, ele faz uma obra de arte, e ele coloca no lugar certo, diante da luz correta, para que essa obra de arte, ela seja vista e seja um testemunho. Então, quando Deus, ele nos salva em Cristo Jesus, ele nos salvou para uma vida que reflita essa obra maravilhosa de Deus por nós, nos libertando do pecado. E ele usa mais uma vez a expressão aqui, ou melhor, o verso 2 que contém a expressão, no tempo que vos resta na carne. Qual que é a ideia? Que a gente não perca tempo, enquanto estamos vivos com o pecado. E o verso 3 enfatiza isso, porque ele vai dizer, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. A ideia é que nós já perdemos tempo demais antes de nós conhecermos a Jesus. Muito tempo perdido com o pecado, muitas circunstâncias amargas trazidas pelo pecado. E agora que nós precisamos ser aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, nós devemos gastar todo o nosso tempo, investir todo o nosso tempo para fazer a vontade de Deus, e não podemos perder tempo para entrar na onda deste mundo, para gastarmos os nossos dias, os nossos pensamentos, os nossos recursos com o pecado. E ele vai dizer assim, que esses gentios aqui, eles precisam abandonar, melhor, que esses irmãos aqui, eles precisam abandonar o costume dos gentios, verso 3, que andam em dissoluções e concupiscências. A ideia desses dois primeiros pecados aí são os pecados da imoralidade. Depois, as borracheiras, que é aquelas festas regadas de bebidas e conversas que não levam a lugar nenhum, apenas passam o tempo. As orgias e as bebedices, que são as farras. Então nós não temos mais tempo para as imoralidades, para as impurezas, nós não temos mais tempo para as farras. Isso tudo é pecado, Deus nos libertou disso, essa era a nossa vida antes, e nós não temos mais tempo. No final do verso 3 vai dizer, para perdermos em detestáveis idolatrias, de desviarmos a nossa atenção de servir ao Senhor, de buscar a vontade de Deus, de conhecer a Cristo cada dia mais, de nos dedicarmos na obra do nosso Deus. E como foi dito aqui, ao invés do pecado, caminharmos, como nós já estudamos aqui na carta, andando pelo bom procedimento, diante da sociedade, diante das autoridades, dentro da nossa casa, com os irmãos da nossa igreja, e até mesmo para com aquelas pessoas que nos perseguem. Nós não vamos abrir mão da nossa fé, e nem do bom procedimento, mas nós não perderemos tempo com o pecado, porque esse tempo ele já foi, e nós já perdemos tempo demais com isso. Em último lugar, armados do mesmo pensamento de Cristo, nós vencemos mesmo em meio ao sofrimento, porque temos poder para testemunhar. Quando nós olhamos aí que o exemplo é o exemplo de Cristo, e que nós devemos vencer nas dificuldades com o mesmo pensamento de Cristo, que enfrentou dificuldades, a pergunta é, qual é o poder do testemunho de Cristo? E quando nós pensamos sobre a sua vida, seu ensino e a sua obra,
tudo isso que ele fez e que ele foi, ele faz algo na face da terra. Ele divide as pessoas em dois grupos. Um grupo que são os filhos de Deus, que são salvos, que têm agora comunhão com Deus, que esperam a eternidade para viver vida plena com Deus, e serão salvos, e andarão com Deus no novo céu e na nova terra. E outro grupo que será condenado, um grupo que vai carregar sozinho as suas próprias obras, os seus próprios pecados, e vai ser julgado por Deus. João capítulo 3, dos versos 16 a 19, nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aqueles que acreditem no seu testemunho. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque não crê no testemunho de Jesus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele foi odiado por muitos, porque eles não amaram a ele, ele que é a luz. O seu ensino é luz, a sua vida é luz, a sua pessoa é luz, porque ele é Deus. Ele foi aquele que obedeceu a Deus e que nos ensina como é que nós devemos andar, e como estamos estudando aqui, como é que nós devemos pensar também. E o testemunho dele foi de tal forma. E Pedro, ele já abordou esse tema nessa carta. Ele vem falando sobre o bom procedimento por vários e vários versículos, mas nós podemos ler no capítulo 2, no verso 4, a respeito do testemunho de Jesus. Diz aí, no verso 4 do capítulo 2, chegando-vos a ele pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas preciosa e eleita para com Deus. E também o verso 6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. E aí o verso 7, para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. O testemunho de Jesus, ele foi tal que ele dividiu aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Mas nós também não somos a rocha angular, mas aí no verso de número 5, diz aí que nós somos como pedras que vivem, e nós somos edificados, casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. O verso 10 vai dizer que, o melhor, verso 9 vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de darmos testemunho de Jesus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já foi falado sobre o Espírito de Cristo. Deus fez isso no passado. No capítulo 1, ali no verso de número 12, nós podemos ler aí o seguinte, melhor, no verso de número 11, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. De quem que está sendo falado aqui? Volta no verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Qual é que é a ideia? A ideia de que aqueles que vieram antes de Cristo, mas que creram nas promessas e profecias, e inclusive foram
levados e inspirados pelo próprio Espírito de Cristo a entregar essas profecias. Eles então foram pessoas que foram testemunhas lá no passado. O verso 12 vai dizer que aquelas pessoas que nos anunciaram o Evangelho foram anunciar esse Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. E na semana passada nós vimos o exemplo de Noé. Quem foi Noé? Diz aí o verso 18 do capítulo 3. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivo no Espírito, no qual, nesse Espírito, o Espírito de Cristo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Qual que é a ideia? De que Noé, o Espírito de Cristo, estava nele, quando ele, crente, testemunhava, obedecendo a Deus, fazendo a arca, sendo, como vai dizer em outro pedaço, em outro trecho das cartas de Pedro, um pregador da justiça, através do seu testemunho. E aqui no capítulo 4, nós vemos o seguinte, o valor e a importância do nosso testemunho. Verso 4, por isso, difamando-vos, estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. A ideia é que o nosso testemunho, e que o testemunho desses irmãos, ele causou tal impacto, e por causa desse impacto, a vida dessas pessoas, ela fazia com que aqueles que andavam em devassidão, em excessos, eles então percebessem que o povo de Deus tinha outro proceder, outro modo de agir. E nós vemos assim que esse ataque, ele não é só um ataque, mas ele é um contra-ataque. Por quê? Porque o testemunho do cristão, aquele que testemunha verdadeiramente a Cristo, se ele vive da maneira que agrade a Deus, como nós já falamos, deixando o pecado para trás, só a vida do cristão, ela já vai meio que ser uma acusação para a vida daquele que está perdido e envolvido nos mais diversos pecados. E é por isso, então, diz aqui no verso 4, que eles difamam os cristãos, porque eles estranham. É como se fosse assim, nossa, mas essa pessoa andava comigo, ela ia nas festas comigo, ela enchia a cara comigo, ele traía a mulher dele comigo, e um monte de coisa errada. Cultuava lá os falsos deuses e se envolvia em todas aquelas coisas, mas agora não vive mais assim, e entende que isso é uma coisa errada, e isso me incomoda, por isso eu persigo essa pessoa. O testemunho do cristão, através da sua vida, e através daquilo que já foi estudado aqui na semana passada, no verso 15, quando diz assim, antes santificai, 15 do capítulo 3, a Cristo, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O testemunho é o procedimento cristão, e o testemunho é a pregação ou a explicação do cristão, por que é que eu vivo dessa forma, agradando a Deus e fugindo do pecado. Isso é o testemunho, e que vai ser utilizado então por Deus, e que esse testemunho então ele recebe um peso eterno, ele recebe peso no juízo final, assim como foi o testemunho de Noé, assim como foi a pregação dos profetas, assim como foi a vida e a obra de Jesus Cristo. A nossa vida e o nosso proceder nesse mundo, e a nossa pregação, eles também servem para juízo no tempo do julgamento de todos aqueles que não se voltarem para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz assim, que essas pessoas que difamavam aqueles cristãos, no verso 4, verso 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é este? Esse é o próprio Jesus.
Jesus que hoje é o advogado, para aqueles que crerem no Evangelho, são perdoados por causa do seu próprio sacrifício. Mas, quando for o tempo do juízo final, esta vida dele, esse testemunho dele, vai servir de juízo. E ele mesmo é quem vai ser o juiz que condenará a todos, porque estes não creram no seu testemunho. Mas também, a nossa vida, vai servir de peso e condenação para aqueles que viram o testemunho verdadeiro de um cristão, que recebeu poder ao descer sobre ele o Espírito Santo para sermos testemunhas, o Espírito real. Então este também, ele vai ser julgado por causa da nossa presença do mundo, e se nós caminhamos com Deus. Mas claro, nós não estamos aqui desejando que as pessoas sejam condenadas, e é por isso que o verso 6 está aí. Diz aí: pois para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E aqui é importante nós pensarmos numa situação que existia. A situação era esta: alguns cristãos, então, eram entregues injustamente à justiça dos homens, e eles morriam por causa do seu testemunho. E a ideia para aqueles que são os homens é que eles encerraram com aquele incômodo cristão, com aquela pessoa que vive de um jeito que me incomoda, que tira a paz do jeito que eu estou acostumado a viver. Mas a Bíblia já disse ali no verso 5, que há um que vai julgar vivos e mortos. Só que o Evangelho, ele foi pregado para salvar a estes. E aí, quando ele fala de vivos e mortos, não está falando que o Evangelho vai ser pregado a mortos, mas que o Evangelho, ele foi pregado para pessoas que ainda estão vivas. Uns creram em Cristo e outros não creram em Cristo, mas ele também foi pregado para mortos que creram em Cristo, que mesmo julgados segundo a carne ou segundo a justiça injusta dos homens, segundo os homens, diz aí, finalzinho do verso 6, vivam no Espírito segundo Deus. Aqueles que creram no Evangelho, aqueles que viveram o Evangelho, mesmo que julgados injustamente pelos homens, eles vão ter vida no Espírito segundo Deus. Mas aqueles que não creram, por mais que ainda estão vivos, na hora que eles tiverem que se apresentar diante do justo juiz, aí a justiça, ela chegará. E aqueles que viveram em Cristo Jesus e por Cristo Jesus e tiveram o mesmo pensamento, estavam armados do pensamento de Cristo para testemunhar no seu tempo, cumprindo assim o propósito de Deus, esses então vivam no Espírito segundo Deus. Mas aqueles que não creram, eles encontrarão a perdição. Queridos, nós vivemos um tempo de grande dificuldade, em que nós tememos pela vida dos nossos filhos pequenos, tememos pela vida dos nossos pais, avós, amigos que têm comorbidades. É um tempo de sofrimento, é um tempo de dificuldade. Nós aqui ainda não estamos passando por uma perseguição declarada, mas de alguma forma o cristão, ele é testado, ele é provocado, ele é comentado nas redes sociais e por aí, de acordo com aquilo que ele vive, de acordo com o momento em que ele está. E em meio ao sofrimento, esses testes e essas coisas que vêm, essas falsas acusações, as difamações, elas servem ainda para nos desanimar ainda mais. Mas Cristo é o grande exemplo citado aqui por Pedro. Ora, Cristo, tendo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado e viveu para a vontade do nosso Deus. Que nesse tempo em que nós enfrentamos o sofrimento, nós possamos ter essa atitude que Jesus tinha, que nós possamos nos lembrar do para que serve a nossa vida. Nós não estamos aqui para comprar, para comer, para beber e uma hora a vida se acabar, mas nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus, para cuidarmos da nossa vida fugindo do pecado, a fim de que
nós possamos cumprir o papel de testemunhas, que hoje tem o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Nós carregamos no nosso coração, na nossa vida, todos aqueles que creram em Cristo, nós carregamos o Espírito de Cristo, mediante o qual todas as pessoas, elas serão julgadas. Que nós possamos expressar, pregar o Evangelho no poder do Espírito de Cristo, não com o intento de que as pessoas sejam julgadas por nós, porque essa não é a nossa posição, mas que sejamos aqueles que testemunham de Cristo, como diz lá antes, que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e pessoas sejam salvas. Outra coisa importante é, até quando nós vamos esperar para falar de Jesus para aquelas pessoas que podem nos abandonar a qualquer momento e morrer sem Cristo Jesus? Nós estamos aqui para sermos testemunhas, e o sofrimento é muito maior quando nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus, mas a pessoa partiu e nós não falamos. É muito pior nós sabermos que falhamos, e o sofrimento é muito maior. Então que a gente possa ser essa testemunha, que a gente possa estar sensível às circunstâncias, às pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos orar uns pelos outros. Jesus, ele intercedeu também por nós. Na oração sacerdotal, ele orou pelos seus discípulos ali daquele tempo, e por nós, os que creríamos depois. Nós precisamos, como igreja, assumir o nosso papel, nos armarmos do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, reconhecemos que esse tempo de pandemia é um tempo de sofrimento. Muitos de nós já estão sofrendo, alguns ainda estão longe disso tudo. Deus abençoe que eles não precisem experimentar nenhum sofrimento, mas, ó Deus, aqueles de nós que já sofrem com as notícias, com as tristes realidades da partida de entes queridos, de amigos, doentes, Senhor, que nós possamos estar municiados, armados da mente de Cristo, entendendo que no tempo que nos resta, com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estiveram ao nosso alcance, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, fugirmos do pecado e vivermos um testemunho impactante que faça diferença nos nossos dias, na nossa sociedade, na nossa casa, nas nossas amizades e relacionamentos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nos despedirmos, há aí uma série de motivos de oração, que se você quiser, você pode reunir a sua família e orar por esses motivos. O primeiro deles é com relação à pregação de hoje, o testemunho da igreja. O segundo é sobre a pandemia. O outro é sobre a nossa nação. Em seguida vem a questão de gratidão por aqueles que estão bem, não estão passando por dificuldades. E o outro é pedido por aquelas pessoas que estão enfermas, estão de luto. Há um aviso aí que no grupo de intercessão da nossa igreja do WhatsApp, você pode inclusive ter ali os nomes de algumas pessoas. E se você não participa desse grupo e quer participar, entre em contato conosco, que a gente inclui você lá para a gente estar orando juntos por essas pessoas. Vamos orar pelos nossos missionários. E aí, se você tiver tempo, quiser ainda, você pode conversar com sua família sobre esse texto aqui. Como é que o nosso testemunho, ele pode melhorar, ele pode ser como nós vimos aqui. Se tem alguém ainda aí que não conhece a Jesus, se todos que estão aí ouvindo já conhecem Jesus e têm certeza da salvação, se o tempo que resta não for muito, se nós já estamos preparados, e se a nossa vida, enquanto nesse tempo, ela tem servido para a honra e glória de Deus. Uma boa noite para você, que Deus nos abençoe.